O discipulado deveria ser tema central em nossas igrejas e em nossa vida cristã. Quer saber por quê? Nós vamos falar hoje sobre os efeitos e resultados do discipulado bíblico. Bem, essa é a nossa terceira e última aula desse módulo. Nós estamos falando sobre fazer discípulos e nós estamos tentando aprender tudo o que nós temos para aprender a partir da resposta de 8 questionamentos. Nós já caminhamos por 7 e ficou para essa nossa última aula uma pergunta final. A pergunta é: que resultados podemos esperar do discipulado bíblico? Bem, nós podemos falar de 2 tipos de resultados. O primeiro é o resultado imediato. O resultado imediato do discipulado é a influência na vida daquele a quem se discipula. Uma influência direta. Então, você discipula alguém, você influencia alguém. Você faz com que aquela pessoa perceba, note maneiras novas ou diferentes de viver, de conduzir os seus pensamentos, de guiar-se pelas situações da vida. Então essa influência direta é o resultado imediato, é o resultado mais rápido, mais objetivo, mais direto do discipulado. Uma influência na vida de alguém, de uma ou mais pessoas. Esse resultado direto, esse resultado imediato, ele funciona na maioria das vezes como uma espécie de semente. Ou seja, você está ali plantando algo e é preciso que essa semente venha germinar. Muitas vezes pode ser que você mesmo, o discipulador que plantou essa semente, seja usado por Deus para fazer com que esse processo dela germinar e eventualmente frutificar venha a acontecer. Mas outras vezes, Deus vai levantar outras pessoas. E a gente vai lembrar, de Paulo, Apolo e aquele contexto da igreja primitiva em que muitas vezes uma pessoa lançava a semente, outra pessoa ia lá e regava e vinha então outras pessoas contribuindo para que aquela comunidade crescesse, para que novas pessoas fossem encontrando a mensagem do Evangelho. E não apenas na igreja primitiva, mas isso acontece ao longo da história e até hoje. Ainda hoje em dia nós temos esse resultado imediato de influência na vida de alguém que se discipula, mas nós temos que ter consciência que o objetivo do discipulado também alcança um segundo resultado. E esse é um resultado final, ou seja, mais importante, porque é o alvo a ser alcançado pelo discipulado propriamente dito. Ele redunda em multiplicação. Durante muito tempo, muitas denominações tinham até um receio com essa palavra multiplicação, mas na verdade esse termo é bíblico e ele existe abundantemente, principalmente no livro de Atos, pela prática da igreja primitiva. E eu quero te convidar a dar uma olhada em alguns trechos do livro de Atos e pensar. Você pode tirar suas próprias conclusões, mas analisa como o autor, Lucas, escreve e pensa por que ele escreveu dessa forma, o que ele quer informar, o que ele quer talvez trazer à tona quando ele traz esse tipo de informação que a gente vai ler agora. Eu teria outras passagens para compartilhar com vocês, mas eu separei 3 que eu acho que são suficientes para a gente entender. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 2, verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora vamos dar uma olhada em alguns versículos à frente, Atos, ainda no capítulo 2, mas agora o verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E por fim, Atos capítulo 4, verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, essas são só algumas passagens que dá para a gente perceber que a dinâmica da igreja primitiva, ou seja, a igreja já nasce com uma dinâmica de multiplicação. Essa dinâmica de multiplicação ela não é mercadológica, ela não é marqueteira,
ela não é fruto de um marketing, de uma propaganda, de uma estratégia desonesta. Ela é fruto de discipulado. As pessoas, elas têm contato com outras pessoas. O método de Jesus, né? O contato inicial, a mensagem, o chamado, o convite, aquela ponte. Depois as pessoas olham e veem como agem, como atuam, como se comportam aqueles discípulos. E aí então os discípulos encontram espaço para pregar a mensagem, para falar o fundamento de todo aquele modo de vida. E por fim, aquelas pessoas, uma vez que se tornam discípulos por conta própria, por sua vez fazem também, continuam fazendo, propagando a mensagem, seu estilo de vida e assim fazendo outros discípulos de Jesus. E se torna uma cadeia, um círculo que se repete e vai se repetindo ao longo dos séculos, até chegar nos dias de hoje. Você e eu somos frutos da multiplicação do Evangelho que iniciou ali no livro de Atos. Nós somos fruto de uma cadeia ininterrupta que vai ao longo dos anos, das décadas e dos séculos e dos milênios já, passando geração por geração, fazendo com que multipliquem-se os discípulos de Jesus. Mas toda vez que o discipulado é colocado em segundo plano, toda vez que o discipulado ele é menosprezado no seio da igreja, há uma sensação de maior egoísmo, de maior narcisismo dentro da vida cristã. A vida cristã ela não é a vida cristã bíblica se ela não existe com o outro. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso abundantemente sobre os dons, por exemplo. Ele vai dizer mais valorosos são os dons que edificam os outros, que edificam a igreja, muito mais valorosos do que os dons que edificam apenas a si próprio. Então, dessa e de muitas outras formas, a Bíblia vai mostrar que a vida em comunidade é um dos pilares, é uma das razões de ser da igreja. E o discipulado é aí um ponto central, uma coluna dorsal de tudo isso. Eu gosto sempre de encerrar esse assunto falando sobre algo que eu chamo de cadeia inimaginável. Uma sequência de ações, frutos cada uma de discipulado, que a gente não consegue nem sequer imaginar aonde pode chegar. Um bom exemplo disso são as igrejas plantadas por Paulo. Muitas comunidades cristãs que existem hoje na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África, em vários lugares ali por aquela região, são frutos do resultado de pessoas que foram evangelizadas e discipuladas a partir das viagens missionárias do apóstolo Paulo lá no primeiro século. Você imagina efeitos que perduram por toda a decorrência da existência humana, por milênios, fruto do discipulado, da dedicação, da intencionalidade de alguém, discípulo de Jesus Cristo, em fazer outros discípulos de Jesus Cristo. E abordar esse assunto significa nos motivar, trazer para nós, ao mesmo tempo, a noção da responsabilidade, mas também da motivação do que está nas nossas mãos. O que está nas suas mãos enquanto discípulo de Jesus é que você tem o poder de fazer discípulos. E você não sabe, você não pode nem imaginar se você está fazendo parte de uma cadeia gigantesca ou se você pode até ser o precursor, o pioneiro, o iniciador de uma grande cadeia evangelística e discipular que vai resultar na salvação de milhões e milhões e bilhões, talvez, de almas. Achou que um pouco exagerado isso? Então deixa eu te contar uma história. No final do século XVIII, a Inglaterra era meio que o centro do mundo, porque ali estava acontecendo, estava fervilhando o que a gente convencionou chamar de Revolução Industrial. Então a vida das pessoas tinha mudado bastante. A vida urbana passou a ter uma nova realidade. As pessoas estavam cada vez mais migrando do campo para as cidades não tinham estrutura para ter tanta gente, e a coisa começou a se transformar numa espécie de caos. Ao mesmo tempo que houve o progresso com tecnologia, com avanços de várias maneiras, a montagem das indústrias exigiu maior número de trabalhadores, os trabalhadores tinham famílias, as famílias tinham necessidades, as cidades foram ficando superlotadas e os efeitos colaterais foram acontecendo. No ano de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra,
Havia um homem chamado Robert Raikes que um dia, num domingo, percebeu que as crianças ficavam pelas ruas e elas não tinham escolas, porque apenas os ricos tinham condições de colocar seus filhos para estudar com educação formal. Então as crianças ficavam pelas ruas nos domingos, porque o domingo era o único dia de folga, já que até as crianças trabalhavam naquela época nas fábricas, e trabalhavam por horas e horas. Então eles passavam o domingo fazendo o quê? Na rua, brincando, mas também se envolvendo em pequenos furtos, brigas, confusões, falando todo tipo de obscenidades, palavrões, palavras chulas. E o Robert Raikes, que era cristão, percebeu que aquilo ali era uma grande imoralidade crescendo no meio daquela cidade. E aí ele tem uma ideia. Ele tem a ideia de montar uma escola informal aos domingos que pudesse tirar aquelas crianças, aqueles meninos, algumas horas da rua, pelo menos, e dar para eles um tipo de educação, algum tipo de escolarização, mas ao mesmo tempo plantar neles, montar algo que pudesse discipulá-los dentro dos princípios cristãos e da doutrina evangélica, da doutrina bíblica. Então ele montou aquilo que começou a ser chamado de escola dominical, a EBD, a Escola Bíblica Dominical. A ideia cresceu, outras cidades copiaram, e isso cresceu tanto que nas próximas décadas chegou até igrejas dos Estados Unidos, né, de outros países, inclusive dos Estados Unidos, passaram a adotar. No ano de 1854, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, havia um professor de EBD chamado Edward Kimball. Edward Kimball era um professor de EBD bastante dedicado, muito entregue ao trabalho. Ele era muito empolgado com as aulas, ele se preparava e ele fazia de tudo para dar o melhor para os seus alunos. Uma certa manhã de domingo, ele percebeu que um dos alunos, um dos jovens que foram lá, ele não estava prestando muita atenção. Talvez ele tinha ido por obrigação, alguém mandou ele, e ele percebeu que ele foi uma vez, foi uma outra vez, mas ele não estava nem aí, não estava querendo saber de religião, de Deus, de igreja, ele estava ali meio que por obrigação. Então o Kimball, como um professor insistente, não desistiu, foi descobrir e achou a informação de que aquele rapaz trabalhava como ajudante de um sapateiro da cidade local. Então ele foi, durante a semana, arranjou a desculpa de que ele precisava consertar o seu sapato e foi até aquele sapateiro. Chegou lá, deixou o sapato para fazer o serviço, encontrou o ajudante e aí ele armou ali uma chance de falar e pôde falar por horas com a atenção exclusiva daquele rapaz a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. E, para surpresa dele, mas para felicidade, aquele rapaz de 17 anos entregou a vida a Jesus. O nome daquele rapaz era Dwight L. Moody. Talvez, se para você esse nome soa um pouco familiar, é porque a história ainda não acabou. D.L. Moody, como ficou conhecido, ele se empolgou depois tanto com a EBD que em 2 anos ele já tinha estudado tanto a Bíblia e ele se tornou um recrutador de novos alunos que facilmente entregaram para ele a chance dele também ser um professor de escola bíblica. E ele virou um professor de EBD. Só que as aulas dele cresciam muito, porque ele era muito bom naquilo que ele estava fazendo. E ele passou a ter, em 2 anos, ele passou a ter cerca de 1.000 alunos. Já não dava mais para fazer dentro de um prédio. Ele passou a pregar, ele passou a evangelizar, ele passou a dar estudos bíblicos fora dos espaços cobertos. E cada vez mais pessoas iam assistir. A escola bíblica de Moody ficou tão famosa nos Estados Unidos à época que em um dado momento até o presidente da época, Abraham Lincoln, chegou a visitar a escola bíblica de Dwight Moody, para você ver a importância que isso foi ganhando. Mas a história não acaba aí. Moody passou a pregar em lugares abertos, lugares grandes, porque as multidões eram muitas para querer ouvi-lo. E muitas pessoas se entregavam a Cristo. Em uma dessas pregações de Moody, entregou-se a Cristo um homem chamado F.B. Meyer. Ele se converteu, ele voltou para Londres, que era a sua cidade, e ele se tornou ali um pastor. E ele, como bom discípulo de Moody, também passou a pregar e evangelizar em espaços públicos. Numa dessas suas pregações, um homem chamado J. Wilbur Chapman se converteu e ele foi aos Estados Unidos e ali também
discípulo de Mayer, por sua vez, se tornou um fervoroso pregador. Chapman era muito carismático, muito fervoroso em suas pregações. E ele se tornou um evangelista itinerante em todos os Estados Unidos. E havia um jogador de beisebol muito conhecido na época nos Estados Unidos, chamado Billy Sunday. Certa vez ele declarou que foi tão influenciado pelas pregações de Chapman, fervorosas e tão vivas, que ele resolveu abandonar a carreira de jogador de beisebol para se tornar um pregador do evangelho. Como ele era famoso, ele teve muitos holofotes e ele pôde pregar em lugares cada vez maiores e influenciar cada vez mais pessoas. E foi fazendo cruzadas evangelísticas que o ex-jogador de beisebol e agora pregador evangelista Billy Sunday evangelizou milhares de pessoas pelos Estados Unidos, inclusive um homem que se converteu numa das suas cruzadas, chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham se converteu em uma das cruzadas em tendas que eram feitas pelo Billy Sunday, e em pouco tempo ele se tornou um pastor da Igreja Batista. O seu estilo era duro, ríspido, rígido, ele não tinha meias palavras. Sua pregação era dura, dura de se ouvir, mas verdadeira, bíblica, mas era o jeitão dele, o estilo dele era bem duro. E ele passou a fazer também cruzadas evangelísticas ao redor dos Estados Unidos. Como o estilo dele não era muito agradável para todas as pessoas, suas pregações não eram lotadas de pessoas, mas sempre havia uma pequena multidão, pelo menos, para assisti-lo. E numa dessas pequenas multidões, no ano de 1934, em uma cruzada, em que ele disse algo mais ou menos como: não importa se você já é cristão ou não, você, se não está levando a vida cristã a sério, você pode ainda não estar salvo. Essa mensagem não é muito agradável para a maioria das pessoas, então, como resultado, poucas pessoas levantaram a mão naquele dia. Só que uma dessas pessoas que levantou a mão e foi à frente naquele dia era um jovem que se chamava William Graham, mais conhecido pelo seu apelido de Billy Graham, que já era cristão, mas que certa vez disse que foi naquele dia, numa pregação do pastor Mordecai Ham, tão dura, tão pesada, que ele entendeu que ele precisava levar a vida cristã a sério. Pois ele já era cristão, mas ele compreendeu ali que ele precisava encarar a vida cristã de verdade e ele assim prestou atenção ao seu chamado. Bom, talvez você conheça o nome de Billy Graham. Billy Graham se tornou o homem que pregou para mais pessoas em toda a história do cristianismo. Estima-se que mais de 3 bilhões de pessoas de alguma maneira tiveram contato com a sua mensagem através das tecnologias de hoje em dia. Mas, de fato, mais de 2.800.000 pessoas levantaram as mãos e deram um passo à frente nas suas cruzadas entregando a vida a Cristo. Aí você entende, será que quando Robert Raikes, lá em 1780, iniciou a escola bíblica dominical, ele podia imaginar um efeito, uma cadeia tão longa e tão duradoura e tão prolífera e tão multiplicadora que fosse redundar a esse número tão grande de pessoas? Bem, essa é uma história real, está acontecendo e nós ainda estamos no meio dela, porque muitos desses que foram evangelizados e entregaram a vida a Cristo através das mensagens de Billy Graham foram pessoas que influenciaram a mim, a você, ou as pessoas que vieram a influenciar a mim, a você. De repente você é fruto, na sua vida em Cristo, é fruto da influência de alguém que teve a sua vida em Cristo frutificada através, talvez, do ministério de Billy Graham, direta ou indiretamente. Nós fazemos parte de uma cadeia inimaginável. Nem eu nem você podemos saber, conseguimos mensurar, mas nós estamos numa cadeia de discipulado. A grande questão é, e eu acredito que essa é a pergunta de Deus para nós hoje: você deseja ou não deseja se tornar um elo de continuidade dessa cadeia de salvação e de discipulado? Bom, o discipulado, ele acontece comigo e com você. Se você não faz isso voluntária e intencionalmente, acontece sem querer e os efeitos são quaisquer. Mas se eu e você queremos ser discipulados, então nós somos proativos na busca por esse discipulado. Se você e eu queremos ser discipuladores e fazer discípulos, então você e eu somos intencionais na pregação do Evangelho e na multiplicação de discípulos.
façam discípulos. Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Que nós possamos cumprir essa palavra e que você, se já é um discípulo, coloque essa cadeia para frente. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, fica aqui o convite. Torne-se um discípulo e receba esse poder do Espírito Santo de ser um canal para a salvação da vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Até a próxima.